E se eu fosse ficar limitada lá no meu consultório, lá naquele meu espaço, mesmo que eu tenha investido, né, a minha poupancinha que eu tinha, então eu não ia conseguir alcançar o número de pessoas que eu consigo alcançar hoje, ajudar tantas pessoas, salvar vidas, ter um marido em casa todo dia comigo, né? Outra vida, poder parar, brincar com a filha, e é outra vida. Opa, aqui é o Érico e hoje eu tô aqui com o Gui Pineso e a Carol Borghese, convidados especiais do podcast Faixa Preta, um podcast onde entrevisto alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que no ano atual fizeram 2 milhões ou mais de reais utilizando as técnicas da Fórmula de Lançamento. Show de bola, Gui e Carol! Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco intrometida, porém necessária para esse podcast. No ano de 2020, vocês faturaram 2 milhões ou mais de reais utilizando as técnicas da Fórmula de Lançamento em lançamentos. Sim. Exatamente. Eita ferro, hein? Eu tava doido para poder fazer essa entrevista com vocês. Para quem não sabe, a gente já se encontrou em algumas outras entrevistas quando vocês eram pessoas que tinham feito o 6 em 7, o faixa marrom, mas eu nunca tinha entrevistado vocês num contexto de faixa preta. Então, assim, bem-vindo ao podcast Faixa Preta, finalmente, hein? Finalmente. Valeu. Carol, Gui, e eu sei que vocês já me contaram essa história algumas vezes, mas só pra gente manter a integridade do podcast, quem, por acaso, porventura, ainda não conhece a Carol, o Gui, a chance são que não vai conhecer, mas a Carol pode ser que conheça, né? Que o Gui tá nos bastidores. Quem de vocês foi o primeiro a me conhecer? Foi o Gui ou foi a Carol? Fui eu. Gui, como é que foi essa parada? Eu não gostava de você. Não aguentava É mesmo? essa voz. Na verdade, a Carol foi apresentada por quem era o Érico Rocha primeiro, mas eu acompanhei primeiro, vamos dizer assim, né? Eu comecei a consumir o conteúdo primeiro. Aham. E como é que foi essa parada? Explica pra essa galera aí. Já faz um tempinho, na verdade. Eu não me recordo exatamente se foi final de 2014 ou 2015, começo de 2015, mas foi por ali, 2014, 2015, que dois amigos, um amigo de infância meu, inclusive, que fez o Fórmula, ele chegou para Carol. A Carol ela tinha um blog, ela já era conhecida na cidade e tal, a gente é de Londrina, né? Ela já era conhecida aqui, já atendia bastante paciente e tudo mais. E ele tinha acabado de fazer o Fórmula e ele buscava um expert para lançar, né? E aí ele deu a ideia, chegou na Carol, apresentou, né, a ideia de ser uma expert. E a princípio ela ficou meio, não sei se vai dar certo, não sei se rola, não sei se não rola. Porque na época ela tinha acabado de abrir, né? No caso, a gente tinha investido uma grana para abrir um espaço físico dela, onde ela atendia as consultas nutricionais e também dava aula de culinária funcional. Olha que louco, as duas coisas no mesmo lugar? Eu montei uma cozinha para dar cursos de gastronomia funcional. Então eu atendi as minhas clientes, né? Eu sou nutricionista. E aí no mesmo espaço, então eu fiz um consultório em cima e embaixo eu fiz esse local para dar os cursos de culinária. Então era diferente, assim, na minha cidade. Eu fui a primeira a fazer isso, então o pessoal me conhecia mais por conta, aquela nutricionista que também dá os cursos de culinária, que faz os atendimentos. Então, aí esses dois colegas chegaram, né, e proporam a ideia de fazer um curso online. Sinceramente, eu acho uma ideia muito original. Não a ideia do curso online, mas a ideia de você fazer... Deixa eu sair um pouco pela tangente e falar assim, como é que veio essa ideia para você? Você viu em algum outro lugar? Ou foi uma coisa que caiu foi uma criação própria? Como é que foi isso? É que eu sentia que isso era uma dor das clientes que eu atendia, porque elas nunca tinham muita opção no que comer, sabe? Sempre era a mesma coisa. Dieta, frango, batata doce, salada. E eu via que elas enjoavam. Falei, poxa, deixa eu tentar começar a desenvolver receitas que sejam gostosas, mais diferentes, para não parecer que tá fazendo uma dieta. E aí eu comecei a pegar a receita da minha mãe, que minha mãe fazia no dia a dia, tipo, um risoto, um escondidinho, mas com ingredientes do bem.
E aí eu comecei a transformar isso, né? É possível pratos. ter um escondidinho do bem? Super possível! Essa semana mesmo É possível ter um eu ensinei risoto do bem? estrogonofe. Sim, Olha estrogonofe, risoto, só. escondidinho. Até pudim. Pudim. Não é tão bom quanto aquele do Brasília Palace, que é aquele Não, maravilhoso. não Não é igual, tão não bom é igual. aquele, Não é- mas é muito bom. E aí eu comecei a fazer isso. A princípio eu passava por escrito, né? E aí as clientes já chegavam e falavam assim: eu vim porque a minha amiga falou que além do cardápio você passa umas receitinhas diferentes, gostosas. Também quero. Então eu comecei a ver que era um diferencial. Eu falei, poxa, se elas já gostam do anexo que eu dou, que na época eu imprimia, né? Mandava tudo, um cardápio completo com as receitas. Falei, vou começar a fazer junto, né? E aí eu fui pra fora, fui pra Nova York, fiz um curso de culinária funcional. Fiquei um tempo lá estudando para aprender mais, assim, as técnicas da culinária mesmo, né? E Eu aliando imagino com a nutrição. você conversando com o Gui. Gui, tô precisando ir para Nova York fazendo um curso de culinária funcional. Dá uma voltinha lá. E o Gui falou assim, acho que a gente vai para Nova York para fazer esse curso, né? Não, o pior é que foi engraçado, porque eu fiz na época, né? Na época que ela estava iniciando, eu era piloto de avião, né? Então eu vivia fora. De verdade, avião de verdade. Não, eu falo, não avião de mentira, não. O que eu quero dizer é que tipo de avião? Aqueles aviões pequenos, aviões grandes? Era um Airbus, né? Que é avião de linha mesmo, de comercial. Provavelmente eu já peguei um avião. 174 passageiros, 210, 220 passageiros. Show de bola. Então, era avião que cabia bastante gente. Mas e aí, você falou que você era piloto de avião, teve um pouco de Nova York, parece que você teve que se desdobrar para arrumar umas passagens aí. Não foi nem tanto o lance da passagem, né? Mas foi o lance da presença mesmo. Porque eu vivia muito ausente. Claro. Quando ela falou de fazer o curso lá em Nova York, ela ficou um pouco mais de um mês lá, né? E a gente, recém-casado, um pouco mais de um mês lá em Nova York, eu falei, caramba, vai azedar pra mim esse negócio, né? Tá cheio de americano lá, cheio de gringo pois lá. Pois é, cara. Aí eu falei, vou ter que dar um jeito de pelo menos ficar metade lá, né? Aí ele casou umas folgas, conseguiu juntar umas folgas, ficou uns dias lá. Casei folga com pedido de favor e um monte de coisa. Porque você tem escalas, imagino, né? Escala, me lembro. Como é que é a vida de um piloto? Você trabalha quantas vezes, quantos dias, folga quantos dias? Eu sei que deve ser diferente. Tá? Porque a sua vida não pertence mais. Graças não pertence, não, mas Rocha. assim... vai chegar lá, mas como é que era, assim? Como é que é uma escala clássica? Na verdade, assim, a escala sai uns acho que 2, 3 dias antes de acabar o mês, né? Por exemplo, hoje, assim, estaria saindo uma escala do mês de novembro. Certo. E aí você saberia o que aconteceu no mês. Só que aí hoje um piloto tem 9 folgas, né? Um piloto doméstico que fala, né? Que faz voos dentro do país. A América Latina em si, assim, é doméstico, considerado doméstico. E aí são 9 folgas. Só que assim, a gente... 9 folgas é o quê? Um sábado ou uma folga? É qualquer dia. Qualquer dia. Então você são não 9 tem dias. Sábado e domingo. São 9 dias. É obrigatório a ter pelo menos um sábado e domingo. Ah, tá. Dentro dessas então, assim, 9. Isso. Geralmente tinha um sábado e domingo. Os outros você voava. Então, assim, quarta-feira podia ser uma folga sua. Mas acontecia muito. E a folga tinha que ser junta, quarta e quinta, ou não necessariamente? Aí é que tá. Não necessariamente. E teve uma transição, uma época, inclusive, que entrou uma lei nova, que antes eram 8 folgas, aí passou para 9 folgas. E depois que passou isso, começou a acumular muito as folgas, sabe? Não sei se foi questão de ajuste do software lá que gerava deles, e eu não sei. Mas juntavam muito. Aí eles pegavam assim, 5, 6 folgas, colocava tudo junto. Aí você ficava, a semana inteira em casa. Aí depois o resto do mês, meu amigo, você tava lascado. Você tava na lida, no corre. O mês inteiro. Aí acontecia muito assim. O máximo que um piloto pode ficar numa chave de voo, né? A chave de voo é assim, você se apresenta para um voo,
Aí tem uma sequência de vários voos, geralmente 3, 4 voos por dia, durante no máximo 6 dias. Tipo, o 7º dia tem que ser o descanso. Então acontecia, como eles juntavam muita folga num determinado, ou no começo do mês, ou no final do mês, você voava pra caramba até chegar nessa folga. E então eu juntava muito assim. Destruído nessa folga. Não, detonado. Porque E aí o que você tava fazia? na lida, né? Ficava assim, 6 dias fora de casa, diretão. 6 dias. Aí às vezes tinha uma folga, e aí juntava mais 6 dias, aí depois mais uma folga, mais 6 dias, para daí ter uma folga um pouco mais longa. Não, e o detalhe é que às vezes essa uma folga dele, como nós somos de Londrina, aqui não tem muito voo. Era baseado em São Paulo. Então, às vezes era uma folga que ele não vinha. Porque os horários de voo para Londrina não casava. Londrina fecha o aeroporto direto. Fecha, também. Dependendo da época, nevoeiro. Aí, quando era dia de folga dele, eu já Começo da olhava lá folga pra e o fora. final da folga é em São Paulo. Você São tem que chegar Paulo. lá. Exatamente. Às vezes dava para vir no dia que chegava o voo. Mas, já fiz cada loucura de chegar do voo assim, podre, sair correndo que nem um louco, passar rasgando o aeroporto correndo que nem um louco puxando mala. Pra pegar o avião. Pra pegar o último voo para casa. Senão você ia dormir no aeroporto e ver. Senão tinha que dormir lá em São Paulo para vir no outro dia. Não, e às vezes você fazia tudo isso, chegava em Londrina, aqui fecha muito por conta de neblina. Aí eu olhava na sacada e falava, nossa, não vai descer a única folga dele e ele não vai vir para casa. E depois que a gente tem filho, né, ficava naquela expectativa, daí ficava sem ver a pequena. Ficava uma agonia. Total. Mas enfim, voltando a Nova York, você se desdobrou para... Fui pra lá, Consegui uma semana, eu lembro. Daí ele foi bem na Nova York. Aí eu fiz o curso, né? Ele foi comigo no começo, ele foi embora, fiquei, fiz tal. E aí de lá já trouxe assim, uns equipamentos, todo o conhecimento também, um monte de livro, um monte de coisa. E montei esse espaço aí. Posso te perguntar uma coisa também? Assim, é uma entrevista um pouco diferente das que a gente já fez. Primeiro porque quando as que eu já fiz, se não me recordo bem, a gente fez ao vivo perto de um auditório. Então a gente sempre tem alguém com um relógio atrás ou na frente, né? Aqui a gente não tem. Então, você lembra quanto você gastou para montar essa parada física? Isso é uma coisa óbvia. Às vezes a gente fica mais ou menos. Eu lembro que eu tinha um dinheiro na poupança. Você já tinha um dinheiro guardado. Uns 40 mil, eu acho que foi. Eu acho que foi uns 40 mil. Uns 40. E aí você montou essa parada que tinha uma cozinha também, você deve ter dado uma reformadinha, alguma coisa. Sim, coloquei geral. Nossa, coloquei coisas até lindas. Até o teto mudou. Até o teto mudou. Bom, e aí você ficou conhecida, eventualmente, pela essa nutricionista diferente, né? Esse cara falou assim, e como é que ele chegou em você e falou assim, tem um cara que chama Érico Rocha, ou vamos levar isso para um lado? Como é que foi o approach do primeiro cara em você? Olha, Érico, uma coisa que eu sou ruim é meio de memória, para detalhes, mas eu lembro tudo bem. Que, assim, eles falaram mais no sentido do curso online, sabe? De fazer um curso, que aí eu gravaria uns vídeos pro YouTube, ia gerando conteúdo. E aí eu peguei, o Guilherme tava de folga, quando ele chegou, eu falei pra ele, os meninos chegaram em mim, tava voando, quando ele chegou na folga, contei pra ele. Estava de folga? Não, ele não estava de folga. Não estava de folga, quando ele chegou, eu fui contar, eu falei, os meninos chegaram em mim, passaram essa ideia, né, de fazer curso online, mas não sei, ficar gravando vídeo, será que... Daí ele falou assim, mas quanto que a gente vai ter que investir? Eu falei, nada. Eu vou entrar com conhecimento e o que der de lucro vai dividir. Aí ele falou assim, por quê? Por que não, se você não vai gastar nada? Tenta, ué. Aí tá bom. Aí começou a parte mais difícil, né, de gravar vídeo. Minha mãe ficava assim, filha, você vai ficar fazendo essas dicas de graça, coisa que você ensina nas consultas. Aí, Érico, eu gravava os vídeos com a vozinha da minha mãe, assim, né? Aí eu gravava vídeo de conteúdo, eu falava, mas não falava. Ruim de voz de mãe é quando ela, de alguma forma ou de outra, você pensa que ela tem razão, né? Ela fala, mas as pessoas te pagam na consulta e você vai ficar fazendo vídeo contando as coisas. Tanto é que quando eu fazia vídeo, é muito diferente, né? A gente olhar assim pra trás e eu ver os meus vídeos de conteúdo hoje
pro que eu gravava antes, porque na época não era Raiz e Nutella, né? Porque isso foi em 2015. Não, era aqueles vídeos de dica, assim, simplesmente, dica sobre isso. E era um vidinho curto, não tinha era muito... basicamente um Nutella... Sem ser Nutella. Sem ser de raiz, né? Era um vídeo Nutella de dica. sem ser de raiz, Você falava, sou dessa dica época. do escondidinho, dica Exatamente. do pudim, Dica de flacidez, um vídeo de celulite, falava os assuntos. Só que engraçado que eu falava, fazia a lista lá dos vídeos, eu gravava, mas eu nunca falava a coisa boa, sabe? O ouro eu não entregava. O que era o ouro? Só pra eu entender uma noção, assim. Eu sempre segurava alguma informação, porque eu tinha aquela voz da minha mãe falando, filha, você tá fazendo uns vídeos de graça pras pessoas? Então eu falava o conteúdo, mas não falava pulo tudo. do gato ficava lá na casa dos Ficava. O segredinho Ficava. O segredinho, às vezes de algum alimento específico ou de alguma estratégia eu guardava para as consultas, porque eu tinha que falar para as mulheres que pagavam. Eu tinha essa crença aí. E aí, como é que deu certo essa primeira interação? Na verdade, até uma coisa assim, é que depois que eles fizeram a proposta para ela e tal, né, e ela comentou comigo, eu falei pra ela e tal, e eu me reuni com eles também, né, e aí eles, meio que tudo que falaram pra ela, depois falaram pra mim também. Aí que você começou a seguir, né? E foi aí que eles, na verdade, pra mim, eles já falaram mais da fórmula, falaram de você, tudo mais. Eu já gostava de ouvir podcast, já ouvia muito vídeo no YouTube e tal, porque, assim, vida de piloto, tá pernoitando em algum lugar, vai correr, vai fazer não sei o que, sempre tá fazendo alguma coisa, né? Ouvindo alguma coisa e tal. Então eu tinha muito hábito de fazer isso. E aí eu comecei a ver seus vídeos no YouTube, ouvia muito podcast, e aí comecei a consumir muito, né, o conteúdo. Até demais, porque daí ele tava de folga, às vezes a monofolga, uma folga, e aí ele lá com o celular ouvindo o Érico Rocha. Eu, gente, que esse cara, que tanto que ele ouve? Eu só preciso gravar os vídeos mais nada, e ele ouvindo o Érico Rocha. Olha, que interessante. E detalhe, folga, né? Hoje em dia, tá? Mudou, porque eu sou o carrapatinho de Érico, eu escuto tudo, e ele quase não, olha só. Que coisa, né? Como é que é esse mundo, né? Pois é. Mas é engraçado, eu tenho essas... De vez em quando eu... Aí isso não acontece só com o Érico Rocha, não acontece no Netflix. Às vezes você pega uma coisa que te pega, né? E aí você maratona aquilo até o final. Você tem que ver o final daquilo. E de repente o que plantou na sua cabeça era uma oportunidade. Você tinha que ver o final daquilo. Parecia que estava incompleto. Peraí, o que eu preciso saber para chegar... Não sei se era o 6 em 7 que eu falava na época, talvez não. Mas enfim, eu acho que... Você tinha que ver. Eu acho que é isso que pega a gente precisa ver o final da série. E, enfim, dito tudo isso, às vezes é o que pega em mim também. Eu tenho épocas de maratonar essas aí. Eu tô maratonando uns cursos de roteiro. E não tem nada a ver com marketing, não tem nada a ver. E tem também, né? Porque, enfim, correlaciona, mas eu tô fazendo uns cursos de roteiro no Masterclass. Já ouviu falar desse site? Não. Tem um site em inglês que chama Masterclass. Inclusive chama Masterclass, vai vendo. E ele pega pessoas muito famosas e faz eles dar aula. Não utiliza a fórmula, nada disso. Eu já vi propaganda. Então você vai... Inclusive a gente já fez criativo baseado nos criativos deles. Tem uns copy-bons. Tem um bom que é do Dan Brown, que é um autor... Eu não leio, né? Eu sou meio disléxico, talvez vocês saibam. Mas eu li os livros dele porque ele me pegava na primeira página e eu não conseguia até o fim. E aí, nessa Masterclass, finalmente eu descobri como é que o cara faz isso, assim, de uma maneira mais metódica, né? Então, eu fiz a Masterclass dele, enfim. Então, assim, eu também sou pego pela essa mesma coisa, de às vezes entrar no carro e fissurar na próxima aula, porque o cara é o mestre do suspense, né? O cara é um escritor de suspense. O curso dele é suspense. Então, se vocês não têm alguma coisa para fazer, sei lá, responsabilidade, não começa o curso do cara. Porque, se você começar, acabou. Ele tem a sua vida. Então, assim, eu entendo que tem essas paradas. Mas, enfim, aí nesse caso, você começou a ficar ligado no que eu fazia, porque você me escutava, ela ainda é expert, e o lançamento começou a rodar, né? Começou a acontecer, né? E eu ouvia o conteúdo e eu via de camarote como fazer, mas sendo Você estava vendo a implementação, né? Exatamente. Então foi legal porque eu consegui ver de uma forma diferente de quem só consome o conteúdo. Entende? Ouvir na prática o negócio acontecer. Entendi.
E foi legal, porque com o tempo foi crescendo os lançamentos. Eles não fizeram muitos lançamentos, acho que foi uns 4, 3 ou 4, alguma coisa assim. Mas na época até, eu acho que era meio padrão, espaçava-se mais os lançamentos, né? Espaçava-se. A gente está falando antes de 2017, eu não sei se está falando de 2017. Antes. Sim, foi antes de 2015, 2016. 2015, a Fórmula Evolve, eu fazia um lançamento por 6 meses no máximo, quiçá às vezes um por ano. Olha só. É uma tendência diferente agora, mas a colheita era espaçada, era bem... A gente não sabia o espaçamento ideal de um lançamento, né? Ninguém... Aí com o tempo a gente foi descobrindo o que é ideal hoje, né? Não quer dizer que seja ideal, mas é bem mais ideal do que era antes. Então eu trabalhava com 2 lançamentos por ano. Olha que interessante. Então, e ele provavelmente não devia ser 2, mas era mais espaçado. E aí, como é que foi? Como é que foi esses 4 lançamentos? Eu lembro que... Eu não vou lembrar valores exatos assim, mas eu lembro que eles conseguiram fazer 6 em 7. Se eu não me engano, acho que fizeram 2 6 em 7 nos lançamentos deles, ou um muito bom. Eu lembro que o último que fez foi muito bom. E foi um lançamento de 200 e pouco, 300, né? Alguma coisa do tipo. 6 em 7 para ninguém botar defeito. Então, exatamente. E aí eu falei, caramba, cara, pô, bombou, né? Casei Deu com a muito pessoa certo. certa. Eu falei, pô, agora eu vou parar de voar e vou ser dono de casa, cara. Lá falou, você é um bom prazer. Aí, pô... Exatamente. Mas e aí? Então, e aí e foi uma coisa que tudo aconteceu muito próximo, assim. Esses 6 em 7 que eles fizeram, que foi legal. E aí nisso a gente saiu de férias. Foi logo em seguida a gente saiu de férias. E logo em seguida descobriu que ela estava grávida. Piloto só engravida nas férias, né? Então, ainda bem, né? Pelo menos isso. Se não tivesse tido as férias ia ser estranho. Ia ser mais complicado, mas enfim. Aí, e nisso, todo esse caminho de fazer os lançamentos e tal, começou a ter alguns atritozinhos entre a equipe, assim, sabe? E aí eu acho que juntou tudo, é normal até, né? Esse tipo de coisa, porque tudo que é novo um concorda, outro não e tudo mais. E eu acho que juntou tudo isso, o fato dos atritinhos, de engravidar e a incerteza, talvez, de, será que agora vai ser a mesma pegada que ela tá grávida? Porque, assim, todo mundo na época, ninguém tinha filho. Então, ninguém tinha experiência de ter um filho. Juntou tudo e aí eu tava voando um dia e aí eles fizeram uma reunião, os 3, e resolveram parar. Aí no mesmo dia eu cheguei de voo, na verdade, né? Eu cheguei de voo para uma folga e ela foi me buscar no aeroporto e aí falou assim, os meninos conversaram comigo e tal e resolveram parar. Eu falei, como assim resolveram parar? Agora que eu tô vendo um futuro na frente? Agora fizeram... Eu falei, foi exatamente o que eu falei, agora que conseguiram chegar onde eles queriam, vai parar? Tipo, eu fiquei meio sem entender, sabe? E eu falei, não, liga pra eles e marca uma reunião amanhã que eu quero estar junto. E aí foi meio que aconteceu. E juntou os 4 e a gente era amigo, né? Então, eu tinha um relacionamento legal com eles, tenho, né? Até hoje, na verdade, a gente é amigo até hoje. E aí eles, tipo... Falaram, cara, não tá legal, tá num clima que não tá ficando legal e tá... Tipo, ao nosso olhar, assim, parece que surgiu um pouco de incerteza quanto à questão de estar grávida, como ficaria daqui pra frente e tudo mais e tal. E eu entendo porque, eles estão colocando, investindo a vida deles ali, e aí? Se não der certo? E se ela virar pra gente e falar, não quero mais? Né? Então é uma coisa meio... Eu até entendi depois com o tempo. Então você fez a reunião e eles falaram, cara, realmente vamos seguir cada um o seu destino, e aí? Aí eu, indignado, né, porque eu tava consumindo o Érico a louca, né, tipo, 24 horas por dia quase, e aí eu falei assim, cara, como assim, velho, não, tipo, conversando, tentei convencer eles a não, mas não deu muito certo, eu falei assim, cara, eu não vou deixar esse negócio parar, velho. Aí eles foram até, muita gente boa, eles falaram assim, não, cara, o negócio é a Carol, não tem como a gente fazer
o lançamento da Carol Borghese sem a Carol Borghese, tipo, não faz muito sentido. Então, assim, cara, toca aí, velho. Eles até me ajudaram no começo. Que legal, cara. Esses amigos gente fina, né? Não, foram top, porque, na verdade, assim, eu não sabia, cara, não sabia entrar no Facebook direito. Não sabia fazer nada. Aí eu falei sabia pilotar avião. Basicamente. E aí eu falei assim, cara, beleza, acabou a reunião, subimos pra casa, conversamos um monte. Eu falei, e agora? Por onde eu começo? Aí, basicamente, eu comecei a repetir o que eles faziam. Mesma copy, mesmo vídeo, mesmo tudo. Basicamente, repetir dos lançamentos que foram feitos. Exatamente. Interessante. Só repetir. E aí que eu fiquei 1 ano e pouco repetindo. E, assim, dava lucro, inclusive. Ah, tá. E vem cá, isso era a fase da repetição era em que ano, mais ou menos? 2017. 2017, era você e a sua esposa, agora grávida, e agora você estava repetindo o que os caras estavam fazendo, repetia os e-mails, repetia os vídeos, e dava lucro, mas eu senti mais... Não ia. Na verdade, dava lucro, mas não ia. Era assim, tipo, colocava 3 mil, voltava 15. Colocava 5, não tinha a escala dos 200, né? Não, e aquele número que a gente tinha visto nunca chegou tão perto. Nunca chegou perto. E aí, o que você interpretou dessa situação? Você interpretou, era a demanda reprimida, a fórmula parou de funcionar, ou você falou, cara, tem alguma coisa que eu não sei fazer? Eu falei, eu preciso do fórmula. A coisa que me veio na cabeça, eu falei assim, eu preciso do fórmula. Não adianta eu querer fazer uma fórmula sem a fórmula. Então... Não é simplesmente repetir, né? E eu lembro que no final de 2017, a gente fez uns 4 lançamentos em 2017, e mais pro final, era mais ou menos uma época dessa aqui, outubro, novembro, a gente fez um lançamento que eu falei assim, não, eu vou colocar um pouco mais. Eu coloquei, acho que foi R$7 mil, e voltou 11. Aí eu tomei um susto. Eu falei assim, cara, mas olha... Primeiro Peju, né? Ele empatou, zerou. Empatou, entendi. Carol, como é que você via isso tudo acontecendo? O que se passava na cabeça da Carol nessa época? Eu fazia, mas eu tava desanimada, assim, eu fazia meio que gravava os vídeos por obrigação. Tipo não achava dieta que ia dar... não perde peso, né? A gente vai fazendo a dieta, os vezes vai aumentando. Falava, sei lá, por mim eu tô fazendo por fazer, mas não tô vendo futuro nisso aqui não. É tipo a dieta, você tá comendo certinho o que a Carol fala, mas o peso não tá indo pra onde eu tenho, que aí começa a desanimar, né? Aí passa aquele bolo de chocolate, o pudim do Brasília Palace. Ixi, esse pudim é sacanagem. Esse pudim é um... Mas enfim, eu entendo isso. Inclusive, no final das contas, tanto na dieta quanto na fórmula, que a dieta é uma espécie de fórmula ou série de princípios, eu não sei como é que você... interpreta os seus, deve ser princípios, né? E você vai navegando de acordo com os princípios que você vai fazendo. Forma um pouquinho disso, porque você pode scriptar tudinho, só que um dia muda uma coisa que não está disponível, e aí como é que a pessoa faz, né? Então ela vai seguir os princípios, não só receita, não só jogada ensaiada, né? Não só o que é. Mas você sabe que eu comecei a ficar encanada, eu falava assim, tem alguma coisa errada. Eu falava, não é possível. Porque você viu, né? Eu falava, não é possível. Daí ele falava, não, mas é os mesmos e-mails, é os mesmos vídeos, é o mesmo curso, é a mesma coisa. Aí ele começou com a história de querer vir comprar a fórmula. Eu falava, pra quê? Tem um monte de vídeo gratuito do Érico. Vai lá. Tipo, minha mãe, verdade, né? A Carol que me segurou um bom tempo. Eu não deixava ele comprar, eu achava caro. Falava, não, assiste os vídeos gratuitos dele no quê? Era R$6 mil, não lembro? R$5 mil, não lembro. Acho que era isso. Era mais ou menos isso. Não, eu achava um absurdo, não deixava. Falava, não, vai assistindo. A 10 chegou, foi maio daí, né? Eu sei que em 2018, em maio, foi maio, abriu uma turma do Fórmula. E eu acompanhei o lançamento todo, na verdade. E aí eu falei assim, cara, eu preciso comprar esse negócio. Eu tava inquieto, assim, sabe? Eu falei assim, eu preciso comprar esse negócio, porque aí, na verdade, nessa época, eu já tava desesperado para parar de voar.
porque nossa filha tinha nascido. Nossa filha nasceu em janeiro de 2017. O que era importante começou a ficar urgente, né? Exatamente. Aí eu falei assim, se eu quero parar de voar, o que eu preciso é isso aqui. Isso eu já tinha convicção na minha cabeça que era ali que eu tinha que apostar todas as minhas fichas que ia dar certo. Aí chegou em 2018, eu falei assim, eu vou comprar. Eu vou comprar. Só que assim, eu já tinha ouvido muito falar, inclusive de conversar com as pessoas, quem já tinha ido, no evento do final do ano. No evento do Fórmula ao vivo. Uhum. Aí eu falei assim, cara, eu vou comprar o Fórmula ao vivo. Pelo menos o Fórmula ao vivo eu vou comprar. Ah, não, mas isso aí eu compro de qualquer jeito. Não vou comprar, não vou nem falar pra Carol e vou. Uhum. E aí eu falei assim... Aí abriu as inscrições, aí eu falei assim, cara, mas precisa ser aluno do Fórmula. Então, velho, o que eu vou fazer? Comprar o Fórmula. Eu lembro que eu tava em casa e eu falei pro Carol assim, a Carol ela acordou, eu tava no computador. Nossa, fiquei, ó. Vendo, tipo, no check-out, praticamente. Aí eu falei assim, amor, ó, eu vou comprar. Você falou, nós vamos pra São Paulo no final do ano. Eu falei, fazer o quê? Nós vamos no evento. Aí já começou a ver hotel. Eu falei, mas é final do ano. Eu pensava que ele ia desistir até lá. Eu falei, nossa, mas é final do ano, ele já tá vendo hotel, ele já tá não... Falei, tá. Sabe quando você não dá corda? Falei, tem um ano inteiro, eu sou assim, até novembro, muita água vai rolar. E ele já é, né? Falava, deixa ele... Nem sei o que ele tá falando. Eu lembro que você logo reservou hotel. No mesmo dia, ele já fez inscrição, já reservou hotel, ele tava animado pro evento ao vivo. Nossa, e isso era 2018. 2018. É. E aí, como é que foi? Você comprou e a Carol nem sacou o que você tinha feito? Nem sacou? Ou não, eu sabia, fiquei meio brava. Não, eu falei pra ela, eu comprei e tal. Só que assim, a gente já tava meio com um lançamento meio que marcado pra essa época. Então assim, eu não mexi nada no Fórmula. Entendi. A gente fez esse lançamento. E você vê como é uma coisa de energia, né? Eu lembro que a gente fez 40 mil com esse lançamento. Uau! Eu não sei de onde. Eu acho que com o pouco que eu entrei no Fórmula, assim, ajustei detalhinho, talvez copy de e-mail, alguma coisa, já foi para 40. Uhum. De 15 mais ou menos para 40, ou 10, 12, 11, 15. Não, e daí também eu falei assim, agora que você comprou, já que existe uma fórmula, eu falava, já que é uma fórmula, pega essa fórmula e vê o que tem de errado, porque alguma coisa errada tem. E aí, Érico, a gente começou a estudar e ver que tinha muita coisa para arrumar. Eu falava, aqui, ó, eu sabia, tem uma fórmula, tem um negócio passo a passo. Olha aqui o que tá de errado, olha aqui o que tem para ajustar. Basicamente, Érico, o nosso CPL2 virou 1 e o 1 virou 2, quase isso. Só para você ter uma ideia. Nada, só um ajustinho. Só um ajustinho. Só trocou os CPLs, mas enfim. É que nem trocar um número de telefone. O primeiro foi pro segundo, o segundo foi pro primeiro, né? E dá um grande efeito no final. Mas assim, e aí vocês foram pro evento ao vivo, tiveram esse primeiro resultado, foram pro evento ao vivo. O que você lembra do evento ao vivo? E eu falo isso de uma maneira... Tô fazendo o design do evento ao vivo e falo assim, cara, o que ficou na memória de vocês daquele evento? Primeiro de tudo, a grandiosidade, assim, a hora que você entra, você fala assim, meu Deus, cara, que você não tinha noção, né? Não, parece que eu tô em outro planeta. Eu falei assim, cara, eu já fiquei nervoso para ir para lá uma semana antes, e não vi a hora de chegar. E ela não queria ir. Não queria ir até o último minuto. Colocava um monte de obstáculo. Tava com a filha pequena, aí eu amamentava, eu tinha que tirar o leite, e aí eu falava, ai, que função ir lá pra quê? A gente nem sabe direito o que é, e fui mais de bico e amarrada. Porque minha filha era pequena. Sabe que eu lembro da gente conversando com ela no FaceTime? E ela chorava. No evento teve um intervalo e a gente conversando com ela e tinha um rapaz perto. Não desliga, fala com ela mesmo chorando. Então aquela coisa de deixar, né, a filha em casa, outra cidade, nós somos de Londrina. Então essa parte do deslocamento, né, você vai um dia antes, aí você volta um dia depois. Então o que é tipo 3 dias de evento, pra gente que é de fora vira 5, né? E com filho pequeno, tipo 5 dias fora.
Então eu tava meio assim por conta da pequena mesmo e não tava muito afim. Resumindo, Érico, só todo lançamento, Toda palestra que tinha eu lembro que foi lançamento de WhatsApp. o Beto falando do WhatsApp, Nossa. o Passari falando do lançamento passariano, você falando do espartano. Todo lançamento que aparecia, a Carol queria fazer. Eu anotava, eu falava, isso nós vamos fazer. Eu saí de lá com 5 lançamentos escritos. Eu falei, essa mãe endoidou agora, cara. Ela queria fazer É o tudo. seguinte, ela demora pra se envolver, mas se ela se envolver, ninguém segura ela, né? Nossa, eu Exatamente. anotava tudo. Eu falava, mas você não vai anotar isso? Ele, não, você já tá anotando. Eu anotava, eu falava assim, olha essa palestra. Nossa, eu amava. Cada uma. Carol. Não, calma mesmo. Eu tava ficando apavorado. Eu falei assim, quem vai fazer tudo isso, meu Deus? É engraçado as dinâmicas de um casal, né? Eu tenho plena convicção que quem entra de casal nesse projeto tem maior chance. Hoje em dia a gente tem até estatística, eu tenho que refrescar a estatística, mas eu tenho certeza, dupla fatura mais, ponto. E a razão é essa que a gente acabou de ver. Quando um quer, o outro não quer. Não é que não quer, quando um tá mais excitado, o outro nem tanto. Puxa o outro. É bem isso mesmo. Puxa o outro toda hora. E quando você tá sozinho, você tá se puxando o tempo inteiro sozinho, ninguém é de ferro, cara. Sempre tem uma hora que você desanima. Principalmente numa maratona, como o Fórmula, não é uma coisa da noite pro dia, né? Então, um puxa o outro. Então, no começo, você meio que leva ela, eu vou chamar, entre aspas, quase amarrada. Não foi bem assim, mas é um pouco contra gosto. Se você desse se você titubeasse, ela ficava, né? Ela tava só esperando. E agora, ela tá maluca. E você, calma, Carol. De tão jeito, só pra você ter uma ideia, ela ficou tão pilhada no evento que ela me convenceu de a gente se inscrever no Insider aquele dia. Ai, caramba, sério. Um puxa o Você outro. vê Peraí, como mudou. conta isso. Eu chego lá e ofereço. Não é incomum no evento. O que tem? Várias palestras de tudo que está acontecendo naquele ano, sacadas, lançamentos novos, essa coisa toda. E uma vez por ano eu abro a mentoria do Insider, que é uma mentoria de 1 ano, por isso que é uma vez por ano, nesse caso. E eu abri uma mentoria de investimento. Como é que você lembra da Dor de barriga, Cara, tremedeira. Quando eu falei o que era, como é que soou para vocês? Suou. Os dois suaram. suou, exatamente. Quando você falou, é uma coisa, eu olhei e falei assim, cara, eu quero. Mas eu falei, eu quero, só que eu morrendo de medo. Minha mão gelou na mesma hora, assim, gelou, aquele cheio de borboleta na barriga. Aí eu falei assim, cara, e agora? Só que assim, depois, aí eu fiquei assim, tipo, vidrado. E aí a hora que eu vi, ela tava olhando pra mim, inclusive. Ixi. E aí eu falei assim, foi um momento meio que mágico, inclusive. Eu tenho até uma foto desse dia. Sério mesmo? Sério. Eu tenho uma foto dela assinando o contrato do Insider, a aplicação do Insider. E foi muito legal que, cara, ela... Tipo, meio que a gente olhou pra cara do outro já certo que ia, sabe? Não precisou falar assim, concorda? Porque eu vi que existia a possibilidade da gente conquistar o que a gente estava querendo ali, naquela hora. E ela olhou pra mim e ela viu que ela sabia o quanto que aquilo estava destruindo eu. Tipo, tava me regaçando, assim, de ficar longe de casa com a minha filha pequena em casa. Eu não consegui ver ela crescer, entendeu? Porque eu vivia nessa vida louca de viver voando. Nunca via ela. Tipo, via ela crescer pelo FaceTime. E aquele momento que a gente falou assim, é isso que a gente precisa colocar na nossa vida agora e cair de cabeça nisso, porque na minha cabeça foi assim, eu acho que o Insider vai me fazer daqui uns 5 anos parar de voar. Sério, é isso que você pensou? O Insider vai me possibilitar daqui a 5 anos parar de voar. E se for 5 anos, 5 anos será. Nossa, tava maravilhoso se fosse 5 Até anos. porque, se não fosse 5 anos, qual era uma típica carreira de um piloto? É o quê? Até que ano? Seria o quê? 65 anos, 60. Quantos anos você tem? Eu tô com 32. Então você ia passar época, por volta de 30 anos voando, se você seguisse a cartilha, né? E eu não queria isso de jeito nenhum.
30 anos. E aí falou, pô, se eu resolvesse em 5, tá beleza. Bom, o que eu falei? E essa é uma pesquisa interessante, eu falo tanta coisa aí. E eu sei que definitivamente vocês viram no Insider a resposta para vocês. Mas o que eu falei que te fez pensar isso? O que foi o momento da decisão? Qual foi a gota d'água? Teve uma gota d'água? Ou foi um conjunto de coisas? Ou teve alguma coisa que falou, cara, esse é pra gente por quê? O que foi o ponto que convenceu vocês? Pra mim, eu lembro. Pra mim, foi na hora que tava passando os vídeos de depoimento, que teve um depoimento, de quem que era a história? Era do Ivan Quirino, que ele conta de desenho, lembra? Que ele contou também da questão da filha, de estar mais perto. Não, eu assisti aquele depoimento e eu olhava ele de rabo de olho assim, eu falava, ele vai chorar, ele tá se vendo nesse depoimento. A hora que acabou o depoimento, eu falei assim, nós vamos, e vai nós dois. Uau. Porque eu vi aquilo, eu falava, gente, é a nossa situação, é criar a nossa filha perto, é parar com essa vida dele longe. Chegava essa época, Érica, eu não sabia se ele ia estar aqui no Natal ou não. Se alguém convidava a gente assim, vocês vão ser padrinho de casamento no meio do ano que vem. Eu não podia falar assim. Eu não sabia o que era a minha vida. Eu não tinha programação. Eu sabia o mês seguinte. Então, por mais que, nossa, vida de piloto maravilhoso, tem desconto em passagem. Mas assim, a vida é o hoje, é o agora. Né? Você tá com a tua família e assim... Tanto o Guilherme quanto eu, a gente é muito família. De estar Natal junto, de estar todo mundo reunido. E a gente não tinha tanto isso. De repente era uma quarta-feira que ele estava aqui de folga, mas estava todo mundo trabalhando. Eu tinha as clientes, eu tinha o curso que eu tinha que dar, né? Então a gente não tinha isso, né? Então foi isso que aconteceu. Pra mim foi essa gota. A hora que eu vi esse depoimento de falando de filho e o depoimento dele foi forte. A oportunidade de estar perto da minha filha, pra mim foi o que eu virei pra ele falando, vamos e vamos dois. Mas foi tudo, acho que é tudo o pacote completo, eu vou dizer assim, porque é até uma coisa que eu falei assim pra ela, eu falei assim, porque a nossa discussão, na verdade, não era se a gente ia entrar ou não no Insider. Nossa discussão, a dúvida ali, não é nem discussão, vou dizer assim, porque foi muito rápido. Foi se ia um ou os dois. Uhum. E aí a gente falou assim, essa é a oportunidade, porque assim, oportunidade pode passar 2 vezes, mas às vezes o tempo que você perde até vir a segunda oportunidade é muito valioso. É 1 ano, né? Pelo menos. É 1 ano, e é um dos anos que eu mais aprendi na minha vida, posso dizer. Então, eu ia adiar esse 1 ano, vamos dizer assim. Então, aí a gente falou assim, quer saber? Vamos. A gente acabou de fazer um lançamento aí que deu uma grana legal, vamos pegar isso e vamos investir, porque vai valer a pena. Total. E aí vocês investiram. Foi até eu falei pra ela, eu falei assim, a gente não tá gastando esse dinheiro. Vai voltar e vai voltar bem rápido. Eu falei assim, eu lembro que eu falei isso. E aí não deu outra. Aí a gente falou, não, então vamos, mas já que vamos nós dois, então. Show. Vocês foram comprometidos, os dois, pra fazer acontecer. Engraçado que... tem muita coisa que acontece no Insider. Tem análise de lançamento, hoje tem desafios, tem muita coisa que acontece hoje que não acontecia antes. É um programa que envolve, a gente já programa o programa de 2021 que, por sinal, já está diferente. Assim, a gente aprende muita coisa, mas tem alguma coisa forte nesse processo de você ter viajado para São Paulo, de você ter deixado a sua filha, né, com alguém, isso ter te custado alguma coisa, você tá lá e você se comprometeu para esse projeto. É quase que uma cerimônia de comprometimento, nada de errado ou certo com isso, mas é um ponto emocional que até hoje vocês conseguem levar na memória. Eu tava na FL ao vivo, foi naquele... Eu acho que se vocês viverem 120 anos, vocês não vão esquecer desse dia. Mas jamais. E é interessante, é um dia onde você fala assim, chega de desculpas, basicamente... basicamente, resumindo em uma frase, chega de desculpas, 2019 vai ser a gente. Agora a gente está comprado, agora a gente vai entrar no campo de batalha, sair da arquibancada e vai entrar no jogo de verdade. Seja o que Deus quiser. Basicamente isso, né? E como é que foi 2019? Cara, que foi o ano seguinte? Foi o ano, vamos dizer que sim,
Foi um ano de virada na nossa vida. Porque o ano começou, a gente queria fazer um lançamento logo, então a gente fez um lançamento e aí já fomos para a primeira análise, porque a gente estava louco para ter uma análise. Você lembra quanto você fez, mais ou menos? Eu lembro. Tem uma cola aqui, ele tá com a planilha aqui. Eu tenho uma cola aqui. Janeiro de 2019, a gente fez 49 mil. 49 mil. 49 mil, é. E aí você foi para uma análise de lançamento, um insider, um faixa preta de verdade, uma pessoa que já fez 2 milhões no ano passado, né? Porque em janeiro, no ano anterior, que é realmente faixa preta, analisa o seu lançamento e diz o que ele acha que deve ser feito, né? E como é que foi essa análise? Foi a virada. Ajustou promessa. Ajustou tudo. Ajustamos o custo do avião, hein? Ajustou completamente. A gente tava indo deu 180 graus e... 180 graus, uau. E foi pro outro lado. Tava indo pro leste e você foi pro oeste, né? Que legal. E aí vocês saíram disso e voltaram a lançar de novo? Aí teve o primeiro encontro do Insider. Certo. E aí, como é que foi? Aí né? É que tudo mudou. É verdade. Porque, cara, a gente chegou no primeiro encontro do Insider, eu lembro até hoje o dia que a gente entrou no salão lá, onde todo mundo se encontrava. Eu gelado, eu tava nervoso pra caramba, assim, tipo, aquele frio na barriga, parecia que eu que ia apresentar alguma coisa lá na frente. E eu vi aquele negócio foi contagiando a gente, assim, e, você vai mergulhando, você vai, você vai imergindo num planeta diferente, é outra dimensão. E aí vai, e aí chega no último dia naquela época pra gente, né, porque era o segundo dia, e aí começou os depoimentos, a galera que tinha já feito 6 em 7, que tinha acabado de fazer 6 em 7, no primeiro mês do programa, né? Primeiro mês do programa, exatamente. E aí eu lembro até hoje o depoimento do Vitor, né? Que, cara, ele fez um depoimento e eu falei assim, nossa senhora, eu vou ter que sair desse emprego. Eu não vou conseguir ficar nisso. Porque ele saiu do banco, né? Ele tinha saído do banco e tal. Ele tinha largado o emprego do banco. Tinha largado o emprego do banco. E aí eu falei assim, cara, eu preciso dar esse passo. Eu já queria fazer isso, eu estava desesperado de vontade de fazer isso. O nervosismo era assim, porque eu tinha um emprego bom. Pô, imagina eu chegar pro pai dela e falar, pedir as contas e não vou mais voar, agora eu vou ser empreendedor. Tipo, ele ia ficar doido. Imagina. Não dava pra chegar e falar isso. Acho que meu pai ainda até entenderia, mas não dava pra chegar pro pai dela e falar isso. E a gente com um filho pequeno, aí eu falei assim, tudo foi acontecendo e eu acho que Deus trabalha nas miudezas, nos detalhinhos. No dia de vir embora, a gente dormiu em Brasília ainda depois desse dia e no dia, a gente saiu de madrugada, cedinho, porque o nosso voo era bem cedo, então a gente saiu do hotel, era noite ainda, e eu tinha uma folga, que na verdade não era folga. Piloto tem uma coisa que sai na escala lá às vezes, que é um sobreaviso que fala, que é um período de tempo, que naquele tempo, se a escala te liga, você tem que sair correndo, você tem 2h30 para chegar no aeroporto. Então, eu tinha isso na minha escala, mas foi uma coisa assim, acordado com a minha chefe, que ela ia me dar essa folga, e não era folga, né? Era um sobreaviso que não ia ser acionado, vamos dizer assim. E a hora que eu abri a escala de manhã cedo, tinha sido acionado. Nossa, eu fiquei doido. Porque eu estava vindo de 6 dias de voo, eu tive as folgas que eu pedi para ir para o Insider, e depois eu ia para mais 6 dias de voo. Aí eu falei assim, eu vou ficar 15 dias sem ver minha filha. Nossa, eu liguei na escala, eu briguei, no meio do aeroporto, brigando com a escala. Eu falei assim, eu não vou. Falei assim, eu não vou. E não fui. E aí a gente foi de Brasília a Londrina, conversando. Encontrei um monte de amigo meu no aeroporto. E eu olhava e falava assim, cara, eu vou sair. E a gente entrou no voo de São Paulo para Londrina e a gente assistiu o vídeo do Queimou na Ponte. Ai, meu Deus. Aí matou.
Aí matou. Queimou tudo. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu liguei pra minha chefe e eu pedi demissão ali, telefone. Falei, ó, na verdade eu tentei primeiro pedir uma licença não remunerada, né, que eles chamam, de pelo menos uns 6 meses para fazer um teste. Aí ela falou que não dava, que na época eles estavam contratando muita gente e não fazia sentido dar licença não remunerada sendo que tá precisando. E aí Aí eu falei assim, tá, então como é que eu faço para pedir a demissão então? Aí ela não acreditava nisso. E eu falei, ó, não, eu quero. Aí a gente marcou um dia e tal. E foi ali. Queimei a ponte ali. E depois daquilo aí eu fiquei... Já estava focado, eu fiquei 1000% focado em tudo. E aí eu mergulhei de cabeça mesmo. No ano passado, a gente ainda intercalava, né? Os lançamentos. A gente sempre fazia um interno e um passariano. Deixa eu fazer um ponto. Como é que você estava em relação a ele pedindo a missão? Carol. Olha, por dentro eu tava assim, preocupada, né? Porque e se o próximo lançamento não desse bom? Né? Do que a gente ia viver? Só que ao mesmo tempo eu via que ele tava incomodado e eu tava preocupada com ele, porque se ele não tava no céu voando, ele tava na terra fazendo copy, mexendo em... Então eu tava preocupada até em relação à saúde dele, porque ele tava trabalhando muito. Se não era pilotando avião, chegava no hotel, aí ele ficava até de madrugada fazendo e-mail, fazendo as coisas do lançamento e não estava tendo vida, saúde, a imunidade dele toda hora, ele ficava doente porque ele não parava, não estava dormindo direito, não estava comendo direito. Então assim, ao mesmo tempo eu fiquei aliviada, pensei, bom, pelo menos dá pra, né, tem o lado bom de estar com a filha, ele consegue comer melhor, se alimentar melhor, mas é aquela insegurança do dinheiro, né, porque e se não desse certo, né? E se não der certo? Então eu tava assim, com o coração dividido. E agora você tinha feito um grande investimento no Insider. E agora estava 100% on, né? Você tinha acabado de pedir demissão. Frio na barriga, borboleta na barriga, mas porém muito focado, né? A aviação, inclusive, é até uma coisa assim que quando sai é difícil voltar para o mesmo ponto onde você está. Você até volta, mas volta lá para trás. Então você tem muito a perder quando sai assim, sabe? Eu entendo. Então por isso que Só que eu falei, não, tá decidido e vamos. Quase que um suicídio corporativo, né? Não sei se é suicídio, porque é muito forte o suicídio, mas eu entendo que quando eu pedi demissão no banco tinha um pouco disso. Era um mercado pequeno, o seu talvez não seja tão pequeno, mas parece que todo mundo se conhece. Não tem tanto piloto assim nessa vida, né? E eu acho que deve ser não deve ser. E eu também era num mercado bem pequeno. E pelo jeito que eu saí, eu meio que cometi esse pequeno suicídio. Não tinha uma razão, não tinha... Enfim, eu entendo. Se eu ia voltar, eu não ia morrer de fome, não ia esquecer tudo que eu sei. Porém, eu ia demorar um tempo para chegar onde eu estava, em termos de remuneração. Eu entendo isso. Isso dá um frio na barriga também. Mas é o que é. Você foi lá, agora você estava focado. E aí como é que foi? Você volta do encontro, acontece tudo isso, agora você tem que fazer um lançamento. Como é que foi esse lançamento? Exatamente, a gente fez um passariano, que foi ajuste, né? Na verdade, era o primeiro passariano que a gente fez 25 mil. Então, assim, a gente passariano, era o primeiro, a gente investiu pouco, bem pouco mesmo, e a gente investiu 3 mil reais, pra você ter uma ideia. Então, que a gente queria testar o lançamento passariano, né? Só que nisso, na verdade, a demissão quase casou com o lançamento, porque foi quase na mesma data, assim, sabe? Foi semana de diferença. E depois disso a gente regravou tudo, a gente pegou toda a análise que foi feita no nosso primeiro lançamento, juntou com a segunda análise e a gente fez todas as adaptações que precisavam ser feitas, todos os ajustes. Nossa, você chegou e seguiu as recomendações do faixa preta, o que não é tão comum. Muitas pessoas postergam isso porque dá trabalho, né? Enfim, às vezes. Mas você não tinha mais... Agora você já estava no meio, estava comprado, né? Exatamente. Eu sei que 69 dias depois da demissão, a gente bateu 6 em 7. Bateu 106 mil reais no lançamento. Alívio? O que você sentiu nessa? Totalmente aliviado. Eu falei assim,
Aí ele falou, agora já pode contar pro seu pai que eu pedi demissão. Ah, você não tinha contado para evitar mais tensão. Na verdade, o que eu falei? Eu falei, não, eu consegui uma licença lá, eles me deram um tempo. E eu não tinha falado pra ninguém, só a gente sabia. E aí, foi engraçado, porque depois que a gente fez, Uma história eu dessa. tava no carro com meu pai. E aí? E aí eu falei pra ele e tal, que a gente fez, ele dirigindo e tal. Aí eu falei assim, bom, agora eu até posso falar pra você que eu pedi demissão, eu não peguei licença. Aí ele ficou quieto, assim, demorou uns segundos pra cair a ficha, sabe? Tipo... Aí ele olhou pra mim, assim, tipo, tava dirigindo, ele olhou pro lado, olhou pra mim, assim, umas 2 vezes, assim, e falou assim, seu danadinho, você já tinha pedido demissão já e você não falou nada pra ninguém? Tem uma Eu dessa falei, aqui. Tem uma dessa pequena omissão que eu fiz na minha vida também. Nada a ver com isso, mas é interessante também. Eu tinha 99, a Juliana foi pra Alemanha, eu falei, cara, vai azedar, deixa eu ir também. Ju, arruma uma parada lá pra mim. Só que a família da Ju, goiana, e eles são goianos meio assim, sabe? Tipo, a avó tem uma arma, a avó tem uma arma atrás do negócio dela. Eu lembro quando a gente namorava, eu entrei no quarto, ela fechou a porta, eu olhei pra arma, eu falei, essa mulher vai me matar. Porque era muito começo de namoro assim, sabe? Eu olhei pro lado, fiquei desconcertado, ela virou pra mim, eu lembro até hoje, ela virou pra mim e falou assim, você tá preocupado com essa arma aí? Relaxa, é porque eu vivia numa fazenda, e na fazenda a gente tem que estar armado, porque a gente nunca sabe se tem safado. Então isso aí é pra safado. E ela olhou pra mim, eu falando, cadê a janela, né? Ela fecha a porta, engraçado que eu conto essa história da Juliana, agora que a gente tá em casa, sabe que sua avó me ameaçou, né? Ela falou assim, minha avó, e a avó dela é fofinha. Ela falou, não, minha avó nunca te ameaçou, não. Aí um dia, 5, 6 anos depois de casada, ela virou e falou assim, vó, sendo uma dessas natais da vida, vó, você não acredita, o Érico fala pra todo mundo que a senhora ameaçou ele, e com a arma, você acredita nisso? Ela virou assim, claro, eu vou fazer. Enfim, e aí, então, nesse contexto, e eu era muito novinho, eu levava essas coisas muito sério de alguém falar de arma perto de mim, sabe? Eu falei, isso não vai dar certo. Claro, só que arma, quando a gente foi pra Alemanha, adivinha o quê? A gente foi morar junto. Só que na época, morar junto pros pais dela era coisa do capeta, né? Mas enfim, eu falei que ninguém vai pegar a gente aqui na Alemanha, né? Pô, eles vão na Alemanha. Enfim, estamos 6 anos, 6 meses morando junto na Alemanha, tá tudo certo, na cabeça dos pais dela, tá cada um num lugar, vai vendo. A mentira. Na verdade, não. Era uma mentirona, tá? Mas enfim, eu não queria, eu falei, cara, pra que eu vou arrumar sarna pra me coçar? Entendeu? Aí chegou em 6 meses, a Juliana teve uma conversa comigo. Érico, eu nunca menti para os meus pais. Eu sempre tenho uma relação de confiança com meus pais. Eu quero contar para os meus pais que a gente está morando junto. Eu falei, Juliana, para quê? Não, Juliana, faz comigo não. Estamos aqui na Alemanha, daqui a pouco a gente volta. Para que a gente vai arrumar sarna? Ela falou assim, não, porque eu sempre confiei com meus pais, eu vou contar para meus pais e eles vão entender. E eu falei o seguinte, no desespero, porque ela não tinha sido ameaçada, ela acha que a avó dela é uma fofinha. O pai dela, nossa, enfim, ele hoje tudo certinho, mas na época tava todo mundo lá com a machadinha, o pai dela tinha uma machada, entendeu? E eu pensei o seguinte, isso vai dar zica, eu falei, Ju, vamos contar uma mentirinha. E a mentirinha é o seguinte, ao invés de você falar que a gente tá 6 meses morando junto, vamos falar que a gente decidiu morar junto e que a gente vai começar a morar agora, porque pelo menos é um tiro a menos que eu vou levar. Na minha cabeça, eu tinha o quê? 20 anos. Eu falei, pelo amor de Deus. Enfim, Juliana concordou em cortar a mentira pela metade. Porque era uma mentira que ficou pela metade, entendeu? Agora, a partir dali, a gente ia ficar limpo, mas o passado era mentiroso. Enfim, ela liga pro pai dela e pra mãe dela. E fala, mãe, aconteceu uma coisa, nunca não escondi nada da senhora, fora isso que eu estou escondendo aqui, ó, que eu não vou te contar, mas fora isso, nunca te escondi nada. E eu vou morar junto com o Érico. Cara, a mãe e o pai fliparam lá no Brasil, em Goiânia. Não vai. Sim, vou. Não vai. Sim, vou. Não vai. Tô pegando um avião e tô indo para a Alemanha. Olha a situação. Só que eu morava com ela. E o pai dela estava pegando o avião e vindo para a Alemanha para resolver essa parada. Vai vendo.
Ai, ai. Adivinha o que eu tive que fazer? Juntar tudo a Austrália e... Juntei minha Austrália, Ir pro não outro. casar, mas tá maluco? Eu não tinha onde cair morto, ganhava R$300 por mês, 300 marcos, menos de 300 euros por mês, menos de R$1.000. Eu tive que juntar as minhas tralhas da casa onde a gente morava e pedir para dormir na casa de alguém, porque o pai dela ia chegar lá. Nossa. Vai ver a situação. Enfim, detalhe da Em vez vida de deixar pessoal do quieto, né? Eric. Eu falei, Juliana, não. Enfim, no final das contas, eu acho que depois de 10 anos juntos, a gente contou para eles que a gente tinha mentido. Um dia ela contou, quer saber de uma coisa? Vou contar a mentira inteira, e contou a mentira inteira. Enfim, mas essa mentira do pedir a licença, mas na verdade dividir, é muito bom de contar. Eu falei, Ju, essa era a típica coisa que a gente ia contar depois de estar casado. Não antes de estar casado. Então agora você fez bem. Depois dos 6 e 7 você foi lá, olha. E não recomendo ninguém faça isso, não faça isso em casa não, galera. Mas enfim, eu lembro dessas pequenas coisas. Enfim, seu pai te chamou de danadinho. O pai dela sabe que mas você ele tinha ficou muito pedido. feliz, né? Porque... Já Não, tava. aí depois a gente falou. falou. Depois a gente falou. Claro. Não, até que agora quando a gente faz o lançamento, todo dia ele manda WhatsApp pro Guilherme. Todo dia. E aí, Gui, quanto que tá? Já bateu 300? Já bateu 500? Ai, que massa, cara. Até agora. Agora é assim, agora o maior torcedor que tem os lançamentos nossos é ele. Ai, que ótimo, que ótimo. Mas enfim, vocês fizeram 6 em 7. O peito acalmou. E aí, Acalmou. a partir dali, como é que foi 2019? Só A cresceu. partir dali a gente só crescia. Só os outros lançamentos foram 190, depois... Aí como intercalava, aumentava e baixava, ficava assim, né? Um zigue-zague. Uhum. Aí foi para 190, 126, aí em dezembro a gente Foi pra FL ao vivo de novo. foi para a FL ao vivo e a gente estava no lançamento naquela semana da FL ao vivo. E a gente foi implementando tudo. Cada análise que a gente fazia, a gente corria atrás para implementar. A gente não ficava enrolando para colocar em prática. Então, assim, claro que às vezes nem tudo conseguia colocar em prática tudo de uma vez, mas a gente tentava o máximo. Filtrava, e é uma coisa que a gente, né? às vezes, nessa época até falava assim, será que a gente nunca vai ter um lançamento de paz, assim, sem mudar um monte de coisa? Não, Eu falei, não é a função do Insider te dar paz. Exatamente. Eventualmente, Isso é quando você ótimo. chegar na faixa preta, você vai ter um pouquinho mais de paz, mas não muito para você não acostumar. Exatamente. Isso é ótimo, porque quem relaxa, relaxa, né? Quem relaxa. Então... Mas enfim, E é aí... legal, você chega uma hora que a coisa tem uma velocidade maior. A roda, no começo você faz muito esforço e o resultado é razoável, mas esse mesmo esforço mais lá na frente são múltiplos 7 dígitos em teoria, né? Então a roda ela gira com mais momento, a palavra é essa. Mas enfim, e você lembra quando você fechou o ano de 2019? Assim, eu sei que você fez vários lançamentos, um zigue-zague, mas quando fechou o ano? Mais 899. 800. Em dezembro a gente fez 310. Em 310 em dezembro, que não é o melhor mês para o emagrecimento do mundo, né? Pelo contrário. Mas foi o lance foi. lá no presencial, não sei se você lembra. Você deu a palestra lá do Facebook, aí a gente implementou. A gente implementou. Lembra, eu fui uma das primeiras a correr, sair fazendo comunidade igual da o Érico. Comunidade. Porque você cara. contou antes lá no Insider, né? Porque no Insider a gente fica sabendo em primeira mão de tudo. Então você contou no Insider, aí depois teve o evento ao vivo. E lá você já tinha implementado até o evento. Tava acontecendo o lançamento. E aí você foi de um lançamento que ia de 100, 190 para um nível, outro nível. 310. Que é o 310. Aí sim, hein? E 810 para um piloto e para uma nutricionista, tem muita gente que é muito, tem muita gente que é nem tudo isso é lucro, porém, é um senhor resultado, né? Opa, imagina. Excelente resultado. É um excelente resultado. Então tá bom, que massa. E eu lembro de você, agora alguma coisa faz mais sentido para mim. E eu sei que você eventualmente tinha pedido demissão, eu lembro dessa história. Mas agora ficou presente que, agora que você estava super focado, com a Carol também super focado, porque ela estava comprada, né? Uhum. Eventualmente, ela estava com o dela na reta também. Com o pescoço dela na reta também. Então,
Aí é uma coisa que seus típicos alunos perfeitos, deve ser a mesma coisa com a dieta, né? Tem gente que está mais comprada do que as outras, não é isso? Exatamente, a gente faz muito essa comparação, inclusive. Deve ser isso. E, enfim, cada um tem seu tempo também, né? Tipo, se você for parar, não foi do começo que vocês estavam comprados, em 2015. Mas vamos lá. Aí vocês entram para 2020. Como é que é 2020 para vocês? Como é que entra janeiro? 2020. Janeiro. O nosso 2020, na verdade, começou em novembro de 2019. Fala mais sobre isso. Foi num churrasco. Eu fui num churrasco. Aqui em casa. Exatamente. Aqui em casa. E aquele dia, tudo que passava na minha cabeça... Fala para as pessoas como é que você foi parar no churrasco aqui em casa. A gente ganhou um concurso dentro do Insider e a gente participou do último encontro do Platinum no final de 2019. Não é incomum, no final do Insider, eu fazer um concurso de testemunho. O que significa isso? As pessoas têm que ser brutalmente honestas e dizer qual foi o impacto. E eu faço isso para coletar testemunho, dar uma razão para as pessoas dividirem aquilo que é. E claro, tem que ser brutalmente honesto, essa é a razão número 1. E ao mesmo tempo, ninguém, nessa loucura de lançamento, ninguém para agradecer. Então a gente cria um evento para saber qual foi o impacto do programa e a gente tende a incentivar a participação falando, para você que ganhou, você, por exemplo, tem alguns prêmios, por exemplo, participar do encontro do Platinum, que é um encontro de faixa preta, né? Não, esse era o prêmio, se não me engano, não era isso? Esse era. Era participar do Platinum. Participar do Platinum. E naquele ano, naquele ano foi a primeira vez que eu consegui convencer a Juliana de fazer um churrasco aqui em casa, pros Plat. A Juliana é muito um churrasco. A Juliana é meio reservada, assim, ela é tudo... E a gente fez um puta churrasco, não fez, pô? Foi top, foi legal pra caramba. Foi legal, teve luta. Teve luta, teve banda, um monte de talento. Foi muito divertido. A gente se diverte no Flat. Pelo menos teve uma luta, eu tinha aprendido jiu-jitsu, eu tinha desafiado o Aguiar, a gente teve uma luta de jiu-jitsu entre eu e ele, e o Pedro Sobral também, se não me engano. Enfim, e aí depois a gente teve uma banda, e a banda era gente fina, depois deixou a gente cantar também, e tinha churrasco. Foi um dos melhores churrascos da minha vida, inclusive. Foi muito massa. Da nossa também. Foi muito legal. É o que eu mais sinto falta dessa pandemia, de ainda não ter um churrascão do Plat. E a galera do Plat é figura, não é? Nossa, demais. Daí a gente falava, demais. a gente quer estar aqui. Não, porque a gente tem que vir para esse grupo, Daí a gente falava, bom, o bichinho da faixa preta picou. Agora nós estamos picados e nós vamos vir aqui. Uau. Então aquilo foi parece que foi um empurrão. Então, por isso que ele falou que o nosso ano começou no final de 2019, né? Com toda essa energia de sentir um pouco como era o Plat naquele encontro, nessa oportunidade que a gente teve. E a gente falou, é aqui que a gente quer estar. E a gente vai estar. Ele mais pé no chão. Eu achava que era meio longe pra mim. Eu não acreditava que ia ser esse ano. Mas eu falei, vamos lá, né? Eu coloquei como meta esse ano. E para aplicar para o Plat, você tem que ser faixa preta. É um grupo de faixa preta. Então, para você ter a chance de aplicar, você tem que ter faturado 2 milhões naquele ano. Ponto. Não dá para você comprar sem ter isso, né? E tem que ser gente fina também, porque é um grupo legal. Mas, enfim. E você colocou aquilo como meta mesmo? Coloquei como meta, inclusive eu criei um calendário que eu ia tirar o couro da minha mulher. Porque eu criei um calendário com 10 lançamentos em 2020. Eu falei assim, cara, eu vou pro faixa preta com ou sem jeito. Vou me desvirar aqui. A hora que eu vi, eu falei, o quê? 10 lançamentos? Eu falei, não dá. Mas resumindo, vai ser 7, a gente só falta uma agora para acabar o ano. Ele começa com 10 para fechar 7. Não precisou, a gente conseguiu alcançar, foi em agosto, me marcou porque foi dia 31 de agosto, no dia do nutricionista, que eu virei faixa preta. Exatamente. Literalmente então, mesmo? Literalmente, foi um presente para mim, então, isso cara, que foi massa. Um sinal, né? No dia do nutricionista... 31 de agosto, dia do nutricionista, metade do ano, vocês aí já tinham faturado 2 milhões, e se vocês verem o gap, né, o salto é que, se no ano anterior,
compenetrado, com foco, não era tipo, eu fiquei de bobeira e resolvi lançar em 2020, não, vocês estavam com foco. Mas peraí, se a gente afia esse processo já em 31 de agosto de 2020, vocês já eram faixa preta, olha que louco. E diga-se de passagem, eu não sei, eu falo não sei por ignorância mesmo, tá, Gui? Eu não sei como é que tá a indústria de aviação. Deve ser uma indústria que sofre Tá com ruim. Os amigos dele estão... Eu imaginei eu tenho porque... muito amigo que foi mandado embora. Até porque eu tenho, se eu tenho viajado tão menos, enfim, estão sofrendo. Eu não sei como é que tá os nutricionistas. Eu sei que eles evolveram para poder atender online e tal, mas Sim. eu não sei como é que tá. Eu sei que todo profissional liberal que não tinha se preparado para o digital, ou se preparou às pressas e conseguiu, ou não, mas eu sei que é uma indústria dos profissionais que também sofreram. Até porque, se você está com perigo de pegar uma doença, né? A última coisa que você vai no nutricionista, não é? Sim. Até serviço de emergência. Eu tinha que fazer uma operação esse ano. Eu ainda não fiz. Eu falei, deixa eu passar, né? Já que não tô morrendo e tal. Já que eu não tô morrendo, tipo assim, não é urgente, gente, tá tudo bem comigo, inclusive, mas enfim. Mas eu entendo isso. Então, tenho amigos médicos, né? Amigos médicos que eles falam, cara, eu falei, nossa, a vida tá boa pra você. Não é bem assim, Érico. Tá boa pro pessoal do corona e tal, né? Que tá boa, né? Tá busy, né? Mas quem trabalha com cirurgias e tudo, sofreu muito, porque ninguém tá indo, todo mundo tá postergando. Enfim, se pararam pra pensar, e muitos amigos seus foram demitidos, você parou para pensar que 2020, de janeiro a agosto, tá ali vocês, por escolhas difíceis, num dos anos, vou chamar de um dos melhores anos financeiros da sua vida, talvez o melhor? O melhor. O melhor, Sem num dúvida. ano onde, por ironia do destino, não era para ser o melhor, quiçá podia ter sido o pior. Não sei se ia ser você o demitido ou não, mas enfim, se você é demitido, você é demitido. Exatamente. E para voltar, hoje na aviação, tá difícil, porque o mundo parou, a aviação, do mundo parou. Não é que... Diminuiu, pelo menos, muito. Então, vai para se demorar para se encaixar de novo, recuperar. vai demorar, Até porque não tá 100% tudo, a gente não tem uma vacina, né? Aviação, eventos. Vai demorar um tempinho para regularizar essa parada. E é muito louco que vocês estão no ápice da vida de empreendedorismo de vocês, ajudando um monte de pessoas aí fazendo o bem, né? O mais legal é isso, Érico. Você sabe que até uma coisa que até mudou um pouquinho a chave para a gente. Assim, lógico que a gente tinha a meta de bater o faixa preta, e acho que como todo insider tem essa meta, né? Claro. Tem que ter. Tem que ter, exato. Só que é uma coisa assim, e depois que a gente bateu a faixa preta, é uma coisa que a gente até sempre conversa, né? Muito depois de lançamentos, assim, a gente sempre faz a nossa análise de lançamento, vamos dizer assim, né? Então, a gente começou a criar metas para os próximos lançamentos, não tanto focado em valores, assim, né? Porque antes a gente foca, querendo ou não, a gente foca no valor, porque a gente quer bater essa meta. E hoje a gente está meio que criando até algumas coisas e até vendo estratégias de implementar desafios para resgatar aquele que está mais lento lá atrás, né? Claro, tirando a ideia do insider, né? Cara, eu gravei um vídeo sobre isso hoje. Então, o que eu quero dizer é que jogos são muito motivantes. É bom jogar. Por que alguém joga futebol, cara? Não faz sentido, né? Assim, no sentido muito literal, a alienígena vê 11 caras correndo atrás de uma estrutura de couro com ar dentro, que é chamado de bola, e eles tentam botar a bola dentro do gol. Né? Para quê? Ou da cesta, ou jogar bola para quicar no chão, que é o vôlei, né? É um jogo, não tem, a não ser, não tem noção. Então, assim, faturamento é o jogo mais fácil da gente jogar, porque é um jogo óbvio. Um jogo fácil, eu sei o resultado rápido, né? Então, a gente sempre, 6 em 7 é faturamento.
o 7 em 7 é 2 milhões por ano, na faixa preta é o faturamento. Mas não é o único, assim. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi com o Insider, uma das maiores sacadas, e foi muito com as sacadas do próprio Plat também, assim, eu acho que eles sempre foram melhor de produto do que eu. Sempre foi. Eu não sei se, eu acho que o Plat sempre teve um quê, assim, de inovar em produto mais do que eu. Quando eu falo Plat, os outros Plats, tá? Cada um tem seu palco, seu bastidor, e eu sempre estava correndo atrás de fazer uma coisa. E o que aconteceu no Insider começou com a gente com a ficha técnica. A gente começou a ter a ficha técnica de todo mundo, né? A gente sabe quando você fez no seu primeiro lançamento, no seu primeiro. Tem um navegador por isso, né? É um cara responsável por fazer o update de tudo que aconteceu com você. Então esse foi o primeiro passo. Mas pela primeira vez, a gente, com essa ficha técnica, a gente começou a traquear todos os insiders 100%. E a gente começou a ficar impactado pelo resultado do programa. Então a gente sabe, por exemplo, quantos insiders faturaram em 2020. Até a última vez que eu chequei, era 234 milhões. Coisa que a gente não sabia antes. E quando eu comecei a medir o resultado dos meus alunos, eu criei um outro jogo. Porque antigamente era só o meu faturamento, porque eu não tinha noção do seu. Você não tinha obrigação de me falar quanto você ganhava. No Insider tem, porque isso vai inferir nos próximos passos, né? Uma mentoria. Então, assim, e aí a gente começou a criar outros jogos. Ontem, foi uma coisa muito louca. Por que eu tô te falando isso? Eu gravei esse áudio hoje pro Plat. Ontem a gente completou o nosso, e é literal, não, sem gatilho mental, 100º faixa preta no Insider. Primeiro ano foram 5, segundo ano foram 18, esse ano são 77. Então a gente sabe, a gente resolveu comemorar isso com uma placa, não sei se vocês já receberam a de vocês ou não. Não, ainda não, mas vocês vão receber e vocês vão saber. E a placa, ela dá uma faixa preta, né, uma espécie de comemoração, e ela diz o número que vocês são. Então a placa de vocês é única, porque naquele programa você o tal faixa preta número X e número Y, né? E por quê? Por que isso? Porque, a gente ficou pela primeira vez a gente sabe, aquele programa gerou 100 faixa preta. Espero que não seja só 100, porque 100 sempre é difícil de acreditar, né? Parece que eu estou arredondando, mas não é. Ele fez isso. Mas é interessante isso, que eu estava me gabando dos resultados dos meus alunos. E gabando é a palavra errada. Eu estava comemorando os resultados. E eu acho que é isso que você está falando de implementar desafios para os seus alunos, né? Como é que é isso? A gente começou a tentar buscar mais resultados delas. É bem o que você fala mesmo, tipo, tentar trazer ajuda de fazer elas se ajudarem cada vez mais e buscar não só emagreci 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos que seja, 30 quilos. Não só isso, mas toda a transformação de vida das pessoas. A gente começou meio que buscar mais isso. Como assim? E não só... Como assim a transformação de vida? A gente tem muito feedback de alunas que não só emagrecem, mas transforma a saúde inteira dela e da família inteira. Porque o conhecimento que elas aprendem lá não fica só para elas. O método todo ele é baseado muito em alimentação, né? É pura alimentação, vamos dizer assim. E geralmente, né, na maioria das casas, quem cozinha, quem faz as compras é a mulher. E como é um produto para mulheres, ela acaba implementando isso para a família toda. Então não é só ela que fica mais saudável, não, é a família exatamente. toda, o filho, o marido. Então a gente começou a buscar e até criar metas internas da nossa empresa de buscar mais isso do que outras coisas, entende? Então assim, e a gente começa a ver as transformações e aí inclusive até provas que começam a chegar que a gente, tanto que a gente não consegue nem usar mais, porque tanto que a gente não consegue nem usar mais, é muito louco. Não, e é uma coisa assim que elas começam a sentir prazer em mostrar, não para exibir o que elas conseguiram, mas elas têm até para comemorar e para incentivar outras. Porque tem muitas que falam a hora que eu vi o vídeo da fulana que me fez acordar para transformar a minha saúde, a minha vida, e hoje olha como que eu consegui fazer. Que nem você viu o vídeo do Ivan Quirino, né, Carol? Exatamente. E o legal, Érica, é que depois a gente começou a fazer análises, né?
Lançamento de outros insiders. De outros insiders e antes até do pessoal do Fórmula e tal. E o nosso depoimento que o dia que a gente foi lá em Goiânia, lá no Masterclass que você fez lá, o nosso depoimento, depois várias outras pessoas chegaram, e principalmente no 678 ano passado, foi 678, né? Isso, no evento ao vivo, né? No evento ao vivo, muita gente que a gente encontrou chegava em mim, o cara chegava em mim e falou assim, cara, eu entrei no Fórmula por causa de você. Pô, você que era piloto, eu entrei por causa de você. Várias pessoas vieram me falar isso. Que ótimo. E aí a gente fala assim, cara, isso vira uma bola de neve de transformação, né? E é uma coisa que a gente não tem essa ideia. E... Nossa, e isso é muito gratificante. Inclusive, eu ainda busco, né, por muitos vídeos de depoimento e tal, pra gente mostrar o trabalho e tudo mais. E tem muito vídeo que eu assisto, eu até falo pra ela assim, assiste isso, cara. Olha, dá arrepia, velho, de ver a história como transformou a vida de alguém. E é uma coisa assim, não é só a nossa vida que transforma. Entendeu? Então transforma a nossa, a delas, a da família delas, e o negócio vai, vira uma esteira de transformação. Bem, né? É uma corrente do bem mesmo. E a gente, eu acredito, eu ainda acredito que no meu caso talvez não seja tão direto assim, mas no de vocês é. Eu acredito que no de vocês estão lidando com salvamento de vidas. Sim. Isso é meu achismo, mas eu acredito que quantas pessoas próximas de mim a gente não tem por problema de diabetes. Para começar, a obesidade é um dos indicadores que te dá. O que é? Dá o quê? Dá um monte de coisa, dá um monte de coisa ruim, né? Quem é obeso é mais provável de ter problema de coração, talvez problema disso, problema daquilo. Diabetes, gordura no fígado. E até agora, em tempos de pandemia, né, a gente vê as maiores complicações de Covid nas pessoas obesas, porque são pessoas inflamadas. Então, eu criei muito essa conscientização com elas, né? E teve alunas minhas que pegaram Covid, mas falaram, Carol, olha, eu fiquei tão bem. E se fosse eu pegando Covid sem antes conhecer o seu método, eu não sei como que eu ficaria. No caso, então, assim, eu acho que vocês vai ter, depois de tanto trabalho, mais gente vai estar vivendo. Ou, quiçá, não vai ter passado um perrengue, um susto muito grande. Porque, assim, eu já tive gente na minha família que... Minha família por parte de pai... Minha família por parte de pai, não, sabe? Eles nunca tiveram isso. Mas por parte de mãe, sempre foi alguma coisa relacionada com essas paradas que... Quando você vê uma família um pouco mais mineira raiz, que nunca prestou muito atenção, assim, pela comida em si, né? Sempre passou do peso, aquela coisa toda. Aí vem... No nosso caso, diabetes e as complicações que diabetes tem no processo todo, né? Ela vai complicando. Acho que ninguém morre de diabetes, né? Eles morrem provavelmente de consequências. As complicações que geram, né? Que vai... Mas assim, você ter saudável, que é a função de todo nutricionista no caso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, no meu caso talvez não seja tão direto, mas no seu é interessante. Gente vai viver, eu acredito que gente vai viver porque teve contato com o seu trabalho, sabe? De verdade. Assim, literalmente alguém não vai morrer, alguém vai deixar de ter um infarto. Eu não sei quantos são, mas isso é muito legal, é um impacto muito grande mesmo. E sabe o que é o melhor de tudo? É através de nenhuma pílula mágica encapsulada, nada de errado com cápsula, tá bom? Não estou aqui para julgar, mas é através de uma coisa que a gente tem, que é conhecimento, didática, mentalidade, tudo isso é uma coisa que está aí no ar, que a gente pode transferir para a cabeça das pessoas. Né? Isso é muito bom, é um grande mercado você poder estar fazendo isso. Talvez parte disso devia ser no futuro, quiçá a gente aprenda isso nas escolas, para a gente morrer menos ou viver melhor, alguma coisa do tipo, mas que bom que você está fazendo e preenchendo essa lacuna, porque é um problema, né? E como você diz, assim, o Covid, ele exacerbou isso, né? Pessoas com situações, por exemplo, diabéticos, eles têm mais problema. Tem um sistema um pouco mais fraco, né?
eu imagino, se não me engano. Enfim, eu só queria deixar claro que é massa. Não sei se vocês se dão conta que vocês salvam vidas. Sim. Vocês se dão conta disso? A gente começou a se dar mais conta disso recentemente. E é por isso que a gente meio que mudou um pouco até o foco. Lógico, a gente bateu uma meta que a gente tinha. Então, e a gente começou a tentar buscar mais. E até eu falei dos desafios para tentar resgatar até quem não está lá mais acelerado. É uma grande ferramenta, né? Foi a minha... Eu já sabia, mas essa ficha nunca tinha caído para mim. Do jeito que caiu dessa vez. A gente já tinha feito várias coisas dentro do Insider, vocês viram um pouco do que a gente faz, Implementation Day, análise, evento, mas a gente já acertou na que mais... O meu resultado é muito... O seu deve ser também, né? Mas o meu é muito mensurável, né? Pela natureza é lançamento e aí eu consigo ver. Às vezes faturou 100, às vezes faturou 300, às vezes faturou nada, às vezes faturou 1 milhão. Então eu consigo ver, e eu consigo ver isso no processo estatístico de mais pessoas. E nada, absolutamente nada, se compara com o tal do desafio. O desafio tem um poder mesmo. Tem um poder mesmo. Tem algumas nuances também dos bons e prós e contras, né? Tipo, você pode tosquear a ovelha, mas você não pode arrancar o couro dela. Tem que tomar cuidado. Você pode tosquear a esposa, mas não pode arrancar o couro dela. Tadinho. Tosquear pode. Só uma rapadinha só de leve. Só uma rapadinha de leve. Gente, obrigado. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu acho que é muito legal. Tem alguma coisa que vocês usam hoje em lançamento? Vocês são faixa preta. 2020 vocês estão no faturamento de mais ou menos quanto? Só para eu ter uma noção agora. Tá, 2 milhões 514 mil. Show. Tem mais Faixa preta para ninguém botar defeito, né? Que massa. Você tem alguma coisa que é óbvio para vocês agora, que está em todos os lançamentos de vocês, mas não era óbvio em 2019, que você acredita, pô, isso aí é uma parada que faz a diferença pra gente? Tem, com certeza tem. O que vem à cabeça? A principal é conteúdo, velho. Fala mais sobre isso. Conteúdo e duas, né? Conteúdo e distribuição de conteúdo. O conteúdo de verdade, vamos dizer assim, conteúdo bom, conteúdo forte, conteúdo que ajuda de chegar, só de chegar, de conteúdo bom mesmo, sabe? Quando a gente alinhou o nosso conteúdo, começou a entregar com vontade, conteúdo assim, começou a fazer muita diferença, porque a gente começou a perceber, e é uma coisa que a gente tem percebido cada vez mais, que quem consome o nosso conteúdo tem resultado, quer ter mais resultado. Isso aquela vozinha da sua mãe lá do começo, calou? Ou ela ainda de vez em quando machuca? Total. Às vezes eu faço aula, eu falo, caraca, essa aula ficou às vezes melhor do que uma versão gravada que eu tenho, sabe assim? Então, para mim, aquilo lá nem existe, porque hoje faz sentido. Hoje eu vejo a diferença que faz em gerar conteúdo de qualidade, não só gravar por gravar. Não só a dica do escondidinho. Exato. E é engraçado que é uma coisa assim, uma outra coisa que a gente não fazia lá atrás e que hoje faz, e inclusive serve muito para quem lança expert, para o lançador, ter o expert dentro do negócio, junto. Como assim? Depois que a Carol foi pro evento em 2018, a gente entrou junto no Insider, tudo mudou da água pro vinho, completamente. Porque tem coisas que o expert vê que o lançador não vê. Algumas coisas que eu quero implementar que vai contra os princípios dela, vai contra a ideia do método. Aí eu falo assim, às vezes me deu uma ideia louca, eu falo, eu jogo para ela, mas aí ela tem que adequar. Agora, se fica só para mim, com a minha perspectiva, não é a mesma coisa. Em compensação, tem coisas que, na perspectiva dela, não passou despercebido por mim. Então, ela conhece melhor o cliente do que você, né? Porque ela está tete a tete. Exatamente. E o fato dela entender o fórmula, entender como tudo funciona, abriu esse leque de produção de conteúdo. Abriu o leque e melhorou a qualidade, inclusive. Porque tirou a vozinha da mãe dela da cabeça.
Tipo, ela entendeu que entregar conteúdo faz diferença, faz acontecer, entendeu? E isso foi, nossa, visível que fez a diferença, de ter ela dentro. Inclusive é uma coisa que a gente fala muito, fala assim, meu, se tivesse ido sozinho, não seria igual. Não mesmo. Não seria igual. Olha que E interessante. a gente tem muito amigos insiders, né, que entraram sozinho e depois trouxeram. Nesse ano trouxeram, porque viu a vieram no diferença. casal. Viu a diferença. E é engraçado que eu sabia disso, mas ninguém, até agora, ninguém nunca tinha me explicado de uma maneira tão clara. Porque eu sou expert e lançador ao mesmo tempo, então eu nunca vivi isso que vocês viveram. Então, o que eu imaginava? E, de alguma forma, imaginava, toda vez que o cara tá junto, porque eu imaginava, olha só que falha de imaginação, falha no sentido de, não imagina, o que eu imaginava até agora, nesse exato momento, até essa conversa agora, era, traz sua expert pro Forma, para quando você pedir para ela alguma coisa para ela fazer, ela entender e fazer. O que é diferente do que você está me falando, porque não é só ela fazer o que você pedir para fazer. E sim, ela vir com coisas e sugestões que você nunca ia ver porque você não conhece o contexto dela. E você poder complementar ela nesse sentido. Então, a Carol tá dando, eu consigo agora entender a razão do conteúdo, então eu consigo prover conteúdo que você, que não é nutricionista, funcional, que não encontra com elas todo dia, tem ideias que você não teria. Porque agora você dá os princípios e ela começa a criar, então aí a qualidade do conteúdo aumenta. Não é só o fazer por fazer, né? Que era o que ficava na minha cabeça, só pode ser isso. Mas não é o fato dela começar a sugerir coisas que você não ia ver. A perspectiva do expert é diferente de quem está lançando. E é engraçado assim, até no Insider às vezes, né? Tem uma palestra, os dois estão escutando. Aí dessa mesma palestra, eu tenho ideia totalmente diferente dele. Daí a gente fala, olha só, se tivesse só você, porque às vezes o que eu pensei não vai vingar e o que ele pensou por conta de uma palestra, de um conteúdo. Então é diferente do que às vezes só chegar em casa e repassar. A gente pensa isso, nossa, imagina, você chega em casa Cara, e você vai... repassar é o capeta, porque é estranho, a gente acha que simplesmente regurgitar, repetir não é só repetir, tem um monte de outros fatores que estão entrando na cabeça que a gente não sabe que está entrando. É o contexto, né? Então, por isso que às vezes eu chegava dos Estados Unidos de encontros de mastermind e falava, e o Hugo, e aí, o que você aprendeu? E eu tentava explicar ele. Parece que não soava metade do que era o potencial. Por quê? É uma venda todo dia, né? O fato de eu conseguir escutar não quer dizer que eu consiga explicar. Explicar, a gente, às vezes, quem aprende idioma sabe, o fato de você conseguir entender não quer dizer que você consegue falar ainda. São dois processos cognitivos diferentes, né? Até as pessoas tentar explicar a forma para o marido ou a esposa não conseguem, né? Hoje eu consigo muito bem, mas já são anos fazendo isso, né? Interessante. Então, obrigado por explicar. Faz total sentido agora. Não é só simplesmente traz para ele estar comprando a ideia e fazer o que você está falando, lançador. Não, traz, porque aí ele vai vir com ideias que nem você teria capacidade cognitiva de ter, porque você não tem os mesmos ingredientes. Exatamente. Que ótimo, ótimo mesmo. Uau, que conversa! Eu adoro os podcasts faixa preta, porque pela primeira vez não, mas assim, não é incomum que eu tenha limite de tempo para fazer essas paradas. E aqui a gente pode parar, devagar, fazer acontecer. É mais informal também do que estar fazendo isso. Eu sei que a gente está fazendo isso na frente de algumas pessoas, né, ao vivo, porém, a gente acaba esquecendo disso. Quando a gente está numa multidão de pessoas, é muita luz, é muito isso. Então, assim, é gostoso poder conversar com vocês, agradeço demais. A verdade, sim, vai rolar um outro churrasco quando essa parada voltar ao normal. E sim, vai ter banda e não sei se vai ter luta. Mas talvez tenha surf. Aí, ó. É uma boa, hein? Talvez tenha surf para os mais corajosos. Compre uma prancha já vou começar a treinar no quintal de casa. Aprender. E eu já vou em busca de um instrumento para aprender a tocar. Que ótimo! Ou cantar, É um show de talentos, né? É um show de talentos. É um show de talentos. Você já experimentou cantar?
tem a Tati Gebrael que cantou, né? Tem, eu lembro. A bem. Priscila Zilo, várias pessoas. Você acredita que eu comprei um karaokê? Na verdade, eu não, né? A Ju comprou um karaokê, a gente fica fazendo karaokê aqui muito por causa daquele churrasco. Que massa. Pô. Que massa. O bagulho de churrasco foi demais, né? Nossa. Foi massa, né? Devia fazer. Mas enfim, gente, muito obrigado. A gente agradece demais. Agradeço demais o privilégio de eu ter conhecido seres humanos como vocês, de verdade mesmo. É muito divertido não só ter você como os clientes e tal, essa coisa de aprender fórmula de lançamento, isso e aquilo. Vocês são pessoas super agradáveis. Acho que massa que a gente tem vocês aqui. Então, super feliz de tê-los vocês nessa família, tá bom? Muito obrigado. Érico, a gente que agradece pelo teu trabalho, por fazer a diferença na nossa vida e a gente poder transformar a vida, a saúde, né, de tantas pessoas, porque se eu fosse ficar limitada lá no meu consultório, lá naquele meu espaço, mesmo que eu tenha investido, né, a minha poupancinha que eu tinha, eu não ia, né, eu ia lotar a agenda e não ia conseguir mais do que, porque o dia tem 24 horas, então eu não ia conseguir alcançar o número de pessoas que eu consigo alcançar hoje, graças ao seu trabalho. Então, gratidão por poder ajudar tantas pessoas, salvar vidas, ter um marido em casa todo dia comigo, né? Outra vida, poder parar, brincar com a filha e é outra vida. Gratidão. Show de bola mesmo. E tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Meu Deus, voltou. Nossa, vou ter que falar na hora que eu lembrar, mas era importante, muito importante. Me lembra dessa coisa que eu vou lembrar de vocês. Saiu da minha cabeça, mas obrigado de verdade, tá joia? E a gente se vê por aí, não vai demorar muito não. No mais tardar no encontro do Insider, ou talvez no 456, não sei como é que vai acontecer, né? No VFL ao vivo, mas tá aí. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Falou, Érico. Tchau. Tchau.